Edgar Morin morre aos 104 anos, né? Morreu agora essa semana esse grande pensador, filósofo francês, Edgar Morin. Eu tenho que confessar que o Edgar Morin nunca fez a minha cabeça. Embora eu tenha aquele livro lá sobre a teoria da cultura de massas, né? Neurose e Necrose, que é um clássico, né? Esses dois livros dele, Cultura de Massas no século XX, Neurose e Necrose. O primeiro livro, Neurose, a gente está juntando tudo aqui, comentários aleatórios e livros do meu de blogueiro, tá? Ele fala da questão, na verdade é o estudo da mídia, da indústria cultural. Então, o primeiro livro trata da neurose, sobre o mecanismo de projeção, onde a gente identifica no herói os nossos dramas reais, angústias, fobias, conflitos internos. Então, filmes de suspense, drama denso, noticiário violento. Então, como nós produzimos a nossa neurose ao a gente projetar. No segundo livro, ele fala de necrose, que a questão é o seguinte: como é que a gente não enlouquece com tanta carga neurótica? Por um processo de identificação e mitificação. Então, é o romance, finais felizes, anestesia das dores cotidianas, que ele vai falar. O que ele chama de ópio visual. O glamour das celebridades, o consumo desenfreado. Então, é o momento da identificação. Tá? Eu li esses livros, mas aquela coisa eu preferia a teoria crítica, porque me faltava uma pegada no Edgar Morin, porque ele via mais, muito das discussões dele vai ser a base dos estudos culturais, que muito tem um viés antropológico, e esquece da luta de classes. Espera aí, temos aqui a indústria cultural como e toda essa exploração nessas questões psíquicas, como ele muito bem descreve, projeção no primeiro livro, identificação no segundo, é de natureza de uma luta de classes, uma sociedade de classes. Tá? Mas ele vê tudo no aspecto cultural, antropológico. Então me faltava essa pegada materialista histórica, materialista dialética. Por isso que nunca fez minha cabeça. E piorou nos anos 90, quando o Edgar Morin veio com a teoria da complexidade. O pensar complexo. Tá? Veio com isso. Ele começa a pensar a complexidade. É interessante que foi na época da ascensão da globalização. A ascensão da globalização e a conexão das praças financeiras em tempo real pela primeira vez na história do capitalismo. Praças financeiras conectadas em tempo real. É claro que o resultado disso foi turbulência econômica. Os primeiros crashes, por exemplo, dos tigres asiáticos, e como isso repercutia exponencialmente pelo planeta. Pela primeira vez na história, você tinha a exponenciação de efeitos em tempo real nas redes telemáticas aí do planeta. Então, claro que isso ele vai refletir acadêmica epistemologicamente, dando conta que a teoria tradicional não consegue mais entender os novos fenômenos que estão ocorrendo na sociedade. Por quê? Porque os fenômenos da sociedade têm um princípio dialógico, princípio de recursividade e princípio hologramático, que ele discutia. O princípio dialógico é o famoso paradoxo. São fenômenos paradoxais. São fenômenos em que há uma dualidade no meio da unidade. Tá? Ou seja, o paradoxo taoísta. Aquela coisa que o taoísmo estava em moda nos anos 90, justamente para dar conta desses fenômenos complexos que estavam ocorrendo numa sociedade turbulenta pela conexão em tempos reais
das redes telemáticas, as redes do mercado financeiro global. Então, ele embarca com a teoria do caos, conceitos da mecânica quântica, aplicados, por exemplo, em análise financeira. Tá? É o ambiente que o Edgar Morin vai fazer uma reflexão de uma revolução, necessidade de uma revolução epistemológica no campo acadêmico-científico para pensar esse mundo complexo. A teoria tradicional já não daria mais conta. As relações não são mais causa e efeito, são recursivas. A ideia de linear de causa e efeito acabou, tá? E, ao mesmo tempo, os produtores e causadores refletem mutuamente seus efeitos. A gente está falando das praças financeiras conectadas em tempo real. E o princípio hologramático, quer dizer, é fractal. O menor ponto de um holograma contém quase a totalidade da informação do objeto representado. É o mundo fractal. Estamos aqui na teoria do caos. Efeito borboleta, tudo isso. Novamente, o Edgar Morin ele discute essas questões como se fosse uma revolução epistemológica. O meu questionamento é que tudo isso é reflexo da ascensão da globalização e da financiarização do capitalismo, que provoca esse ambiente turbulento. E aí sim, fenômenos recursivos, exponenciais, efeito borboleta, aí entra muitos conceitos da teoria do caos para dar conta dos novos fenômenos. Aí vem novamente aquela coisa que eu acho do Edgar Morin, que eu achava do Edgar Morin, falta pegada nele, pegada materialista. Porque vê unicamente como fenômeno a necessidade de mudança epistemológica, científica, para dar conta desse novo mundo. Sim, mas esse novo mundo não tem uma ontologia. Ele foi fabricado, ele foi produzido. Por quê? Pelo capitalismo financeiro, a financiarização do capitalismo. No limite, em última instância, pela mutação da luta de classes. Então, a coisa sempre me interessou à distância de Morin, né? Por isso que nunca fez minha cabeça. Tá? Me interessava, li algumas coisas muito interessantes, questão do pensamento, teoria da complexidade, né? É muito interessante. Para terminar aqui